Olá, queridos, graça e paz. Que bom poder ter esse tempo com você nesse dia, um dia onde nós desejamos que Deus edifique, fortaleça a sua vida, ministre sobre o seu espírito nessa hora. Nesse momento eu queria, se possível for, reúna as pessoas da sua casa, da sua família. Vamos ter juntos um tempo de edificação, um tempo onde a nossa fé será edificada, fortalecida, onde o nosso entendimento será despertado pela palavra. Amém? Conecte-se agora com o Senhor. Perca agora toda a conexão com outras coisas secundárias que não são importantes e concentre-se agora em ouvir a voz do Senhor. Amém? É o que eu quero te pedir nessa hora. Reúna sua família, pegue sua Bíblia. Se você também gosta de fazer suas anotações, pegue aí seu caderno. Deus vai falar muito ao seu coração nesse momento, eu creio, em nome de Jesus. Amém? Para isso, eu quero que você abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Nós vamos estar fazendo essa leitura. Nesse momento aqui é uma introdução para nós entrarmos no assunto. Mas eu preciso lançar um fundamento agora, um entendimento, para que a gente possa desenvolver um assunto nessa hora. Amém? No verso 23 do capítulo 5, diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa foi a palavra de Paulo a esta igreja. E ele fala sobre espírito, alma e corpo. Nós, no nosso ser, essas três coisas nos compõem. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Amém? Eu vou repetir isso. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Essa divisão, ela é importante. Entendermos, deixarmos as coisas bem separadas, sabe? Cada uma no seu devido lugar é extremamente importante para entendermos processos de Deus na nossa vida. Para que a gente possa entender o que Deus está fazendo, como Ele está fazendo, o que Deus está construindo e como Ele está construindo nas nossas vidas, nós precisamos entender essa divisão. Essa divisão nos faz entender o agir de Deus diariamente nas nossas vidas. Mas para entender um pouco mais, vamos ter que agora ir para Gênesis. Gênesis capítulo 2 é quando Deus fala para o homem e diz assim: olha, de todo o fruto do jardim vocês podem comer, porém da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não pode comer, porque o dia em que dela comer, certamente você vai morrer. Sabemos a história. O homem come do fruto, juntamente com a sua mulher, eles comem, e de fato, o que Deus disse aconteceu. Mesmo que Satanás tenha dito: não, vocês não vão morrer, vocês se tornarão como ele, como Deus, saberão o bem e o mal, saberão tudo, conhecerão todas as coisas. O fato é que eles morrem, não fisicamente, o seu corpo não morre, a sua alma não morre. O que morre então? O que morre é o espírito do homem. O homem agora tem aquilo que era a conexão com Deus, aquilo que era o contato com Deus, aonde Deus ministrava sobre a vida do homem, é morto agora. E agora? Em Cristo Jesus, o espírito do homem revive. Mas antes da gente passar para isso, só fazer um parênteses. Já que o espírito do homem morreu lá no jardim, como foi a relação do homem, de Deus com o homem, desde depois da queda até Cristo? Deus, ele trabalha na consciência do homem, na consciência, na alma do homem. E ele vai trabalhando ali, durante esse período. Mas em Cristo, o espírito do homem é revivido. Vai comigo para Efésios capítulo 2, verso 1. Efésios capítulo 2, versículo 1.
Olha o que Paulo diz aqui em Efésios 2:1. E vos vivificou, isso é, vos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados. Em Cristo Jesus somos vivificados. Estávamos mortos em delitos e pecados. A nossa alma era controlada pela nossa carne, pelas nossas paixões. Vamos entender um pouco mais sobre, nessa divisão, espírito, alma e corpo, o que cada um, quais são as prerrogativas de cada um, quais são as funções de cada um. Você tem no corpo os 5 sentidos. Então tudo que é externo, ele entra na nossa alma através dos 5 sentidos. A nossa alma percebe através dos 5 sentidos, seja a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato, o toque, a nossa percepção da vida, o que nós ouvimos, o que nós vemos da vida, sabe, a nossa comunicação comum. Então tudo isso entra e a nossa alma recebe, ela recebe tudo isso. Por exemplo, vou te dar um exemplo para ficar mais fácil para nós entendermos. Uma pessoa, ela traz uma palavra muito dura para você, sabe, uma palavra dura, que te magoa, que te fere. Quando aquela palavra vem, você ouve aquela palavra, e quando você ouve, a sua alma, ela processa um pensamento sobre aquela palavra. E é envolto naquela palavra um sentimento. E depois disso, é gerada uma reação ao que você ouviu. Vou explicar de novo. Você ouve uma palavra que te fere, que te magoa. Essa palavra vem de encontro a você. E isso é gerado um pensamento em você. Você pensa naquilo que você está ouvindo. E logo que você pensa, um sentimento envolve aquele pensamento. E logo depois vem uma reação ao que você ouviu. Isso é o que a alma faz. A alma, o que compõe a alma é o intelecto, a mente, as emoções e a vontade. Essas 3 coisas compõem a alma. Então, a nossa alma, ela estava completamente, ou de certa forma, subjugada à concupiscência da carne, à concupiscência dos olhos e à soberba da vida. Isso é, a influência da carne. A nossa carne é pecaminosa, a nossa carne é tendenciosa ao mal. Em Romanos capítulo 8, na verdade, desde o capítulo 7, a partir do verso 14, Paulo já vem falando que aquilo que ele quer fazer, ele não faz, aquilo que ele não quer, ele não faz. Sabe, é algo que está na carne do homem, da natureza caída do homem. Então, nesse momento, a nossa alma, ela viveu aprisionada. Antes que Cristo revivesse o meu espírito, desse vida ao meu espírito, a minha alma estava presa, condicionada às paixões desta vida, aos desejos carnais. Ela estava presa, subjugada. Então, na minha vida, o que me controlava eram os meus pensamentos, eram os meus sentimentos, sabe? Ações e reações em mim que me controlavam, que me faziam viver uma vida errante diante de Deus. Até que Jesus veio, até que o Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça e do juízo, me vivificou, me deu vida, quando eu estava morto nos meus pecados e nos meus delitos. Ele veio e me vivificou, me transformou, mudou a minha vida. E agora Ele começa a conectar-se com o meu espírito, aquele que Ele reviveu, que estava adormecido, estava morto dentro de mim, e Ele reviveu. Você entende agora? O meu corpo, ele tende a se corromper todos os dias. O meu espírito foi vivificado em Cristo. E a minha alma? E agora? O que fazer com a minha alma? O que eu faço com ela? Por muito tempo ela foi influenciada pela minha carne. Rejeito a minha alma? Não. O que eu e você devemos fazer com a nossa alma? A pastora Dalila brinca dizendo que ela tem que ser evangelizada. Eu brinco dizendo que ela tem que ser discipulada. A nossa alma precisa ser ensinada pelo nosso espírito.
O nosso espírito, Jesus disse que o espírito está pronto. O espírito está pronto. Quando Deus o revive, ele está pronto para receber, para crer. O nosso espírito está pronto para acreditar no milagre. O nosso espírito está pronto para viver na palavra. O nosso espírito está pronto para dar resposta a Deus em todo o tempo. A nossa alma não. Só que não é através do nosso espírito que comunicamos com o mundo. É através da nossa alma, através dos nossos sentimentos, através do nosso intelecto, através das nossas vontades. Então o que nós precisamos, imagine bem, aqui é a minha alma, a sua alma, e aqui é o meu espírito. Eu vou me usar como exemplo, a minha alma e o meu espírito. A minha alma está voltada para a vida, para as coisas da vida, sabe? Então o que eu preciso fazer é fazer com que a minha alma se volte para o meu espírito e receba o ensinamento do meu espírito e depois comunique com o mundo. Entende isso? Alguém que não nasceu de novo, a alma dele está comunicando com o mundo, mas sobre a influência da carne. Agora a alma precisa viver sobre a influência do espírito para que ela possa comunicar as coisas espirituais. Por isso Davi disse no Salmo, falando com a sua alma, ele disse: alma, por que está abatida? Por que você está perturbada, sabe, inquieta? Aquieta-te, espere em Deus, eu ainda o louvarei. Em outro lugar, o Asaf, acho que é no Salmo 77, Asaf também ministra a sua alma, dizendo para ela: calma, alma, adore, clame, exalte ao Senhor. Eu sei que o inimigo está próximo, eu sei que as circunstâncias estão tentando te sufocar, mas eu te digo, alma, adore a Ele, sirva a Ele, busque a Ele. Ficou claro isso? Tendo feito essa pequena introdução e lançado esse fundamento, para que a gente possa entender o que nós vamos falar essa noite, eu quero te chamar para Mateus, capítulo 13. Vai comigo para Mateus, capítulo 13. Em Mateus capítulo 13 nós temos algumas parábolas de Jesus. E tem uma parábola importantíssima. Na verdade, desde o capítulo 12, no início do capítulo 12, Jesus vem tratando alguns assuntos importantes. Ele inicia falando que ele é o Senhor do sábado, porque os fariseus, eles estavam ali próximos e vendo os discípulos comerem espigas, eles começam a dizer, né? Eis que teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado, colher espigas. Vai vendo que Jesus está construindo, né? E Jesus fala que Ele é o Senhor do sábado. De repente, no meio de tudo isso, um homem é curado. Um homem que tinha uma mão ressequida, ele é curado. Logo depois, você vê a blasfêmia dos fariseus, dizendo que Jesus fazia tudo isso pelo maioral dos demônios, por Beelzebul. Continua. Você vem, a partir do verso 33 do capítulo 12, Jesus fala da árvore e seus frutos. Depois ele fala sobre o milagre de Jonas. Depois ele vem falando sobre a sua família se reúne, né? Jesus, sua família está aí fora. Ele diz: quem é minha mãe, quem é meus irmãos, senão esses que estão aqui, que fazem a vontade do Senhor. Aí ele chega na parábola do semeador. Só que quando você lê, eu quis fazer essas citações, mas seria importante você ler. Quando você lê cada um desses momentos, você vê que Jesus está tratando de um assunto. Jesus está tratando da alma e do espírito. Jesus está tratando de enganos. Porque ele continua. O capítulo 13 continua, e depois dessa parábola que nós vamos ler, eu só estou dando aqui um pano de fundo para você. Depois dessa parábola, existe a parábola do joio e do trigo. Joio e trigo. Então Jesus vai trabalhando essa questão, sabe, essas condições. Você está vivendo nisso, mas eu quero te chamar para isso. Você está neste lugar, mas eu quero te trazer para este lugar. Em todo o tempo, no capítulo 12, no capítulo 13, Jesus está trazendo isso, a realidade de onde eles estavam e o lugar aonde Jesus queria que eles chegassem. Até o momento em que Jesus chega aqui
nessa parábola. Essa parábola ela está praticamente no centro desse discurso de Jesus. Ela está no centro. E eu quero lê-la com você. Mateus capítulo 13, a partir do verso 3. Vamos começar do verso 1. Tendo Jesus saído da casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. E juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em terra boa e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Logo depois que Jesus fala essa parábola, seus discípulos, que não entenderam nada, juntamente com a multidão, vai para um canto. Eu imagino eles assim, levando Jesus para um certo lugar, dizendo: Senhor, nos explica essa parábola. Nós não entendemos. E Jesus, então, explica a parábola para os seus discípulos. Verso 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Eu vou explicar para vocês. Jesus estava dizendo: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em terra boa é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, e outro produz 60, e outro produz 30. Essa foi a explicação de Jesus sobre a parábola. Só que no início desse nosso momento, eu falei que o homem é dividido em 3 partes: espírito, alma e corpo. E que tudo que nós ouvimos, ele entra por um dos 5 sentidos. Só que na maioria das vezes, quem assume aquela palavra que é liberada é a nossa alma. A nossa alma, quando ela ouve a palavra, ela já quer reagir àquela palavra. Só que por muitos anos, por muito tempo, a nossa alma foi submetida ao nosso corpo. A verdade é que a sua alma, a minha alma, se ela não for ensinada pelo Espírito, ela não sabe lidar com a palavra. A nossa alma precisa ser discipulada, ministrada e ensinada pelo nosso espírito. Por isso é que muitas vezes, quando você ouve a palavra, uma dessas 3 reações acontece. Para pensar comigo. Quantas vezes você já ouviu uma palavra de Deus, vindo de Deus para você? O culto foi uma bênção, o ambiente, um ambiente profético, sabe? Mas parece que aquela palavra você ouviu e você via pessoas pulando, recebendo, sabe, entendendo e vivendo, e até você vê pessoas desfrutando de palavras que elas receberam, sabe, de tudo aquilo que ela tem recebido ao longo dos meses e dos anos, e você vê, parece que o evangelho, vou usar esse termo, mas eu acho que vai ficar bem fácil para a gente entender, parece que a coisa funciona com alguns, mas não funciona com você. É provável que a palavra, ela caiu na alma e não no espírito. Lembra que eu falei para você que o espírito está pronto,
O espírito ouve a palavra e ele tem resposta à palavra. O espírito, quando recebe a palavra, ele consegue andar na palavra. Ele crê na palavra. A alma não. Então, muitas vezes, a palavra que você recebeu, que veio em direção ao seu coração, a sua alma pegou. Sua alma abraçou aquela palavra, ela gerou um sentimento naquela palavra e ela reagiu àquela palavra. E é interessante que ela pode ter reagido de uma dessas três maneiras aqui. Veja comigo, o verso 19. A primeira, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo. Irmãos, as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. A alma, ela vai tentar trazer lógica para aquela palavra. A alma vai tentar explicar aquela palavra. A alma vai tentar entender aquela palavra. Só que aquela palavra é discernida espiritualmente. Quantas pessoas que nós temos no nosso meio com crises, com dificuldades de entender a palavra, ela não consegue entender. É porque essa semente caiu nesse lugar, na alma, e não no espírito. Por causa disso, por conta disso, o maligno vem e rouba aquela palavra. Aquela palavra não cresce, não progride. Mas tem a segunda. Olha o que diz a segunda. Porém, o que foi semeado, verso 20, em pedregais, é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Se a primeira, ela tentou achar uma lógica para a palavra, a segunda muitas vezes pega aquela palavra e abraça com emoção aquela palavra. Ela abraça e se alegra, e é isso que eu queria mesmo, amém, eu creio. Só que não há raiz. Eu vejo que algumas pessoas, elas ficam reparando, alguns irmãos da igreja, aquele irmão ele é muito emocional, sabe? Ele é aquela pessoa que precisa sentir, que precisa ver, ele chora muito, ele é muito exagerado nas suas emoções, muito emotivo e tal. Isso é a alma. Mas aquele que busca lógica para tudo, também está na alma. Tanto um quanto o outro. Então, se você ficar criticando o seu irmão que é muito emotivo, isso não muda nada se você é racional. Se você tenta trazer uma lógica para tudo, qual lógica teria em Deus pedir o seu filho Isaac a Abraão? Imagina Deus virar para Abraão e dizer assim, me dá seu filho, me entregue a lógica disso. Me entregue a lógica, o povo diante do mar e Deus mandando que eles marchassem e o mar se abre. Me traz a lógica, sabe, de Paulo, sabendo que de cidade em cidade havia cadeias e prisões, mesmo assim ele ir, sabendo que seria ferido por tudo isso, mesmo assim ele fazer. Me traz a lógica disso. Não há lógica. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Muitas vezes você está aí no Evangelho, tentando crescer no Evangelho, tentando amadurecer no Evangelho, procurando lógica para tudo. Lógica para o perdão. Peraí, não faz. Deixa eu entender. Como é que eu sou ofendido e eu tenho que pedir perdão? Enquanto tu busca a lógica para isso, tu deixa de perdoar. Mas o contrário também é verdadeiro. Eu vejo algumas pessoas dizendo assim, olha, se você não perdoar, é você que fica preso. Irmão, Jesus mandou eu perdoar 70 vezes 7. Jesus não mandou eu procurar lógica, se sou eu que fico preso ou se é outro que fica preso. Ele mandou eu perdoar e ponto final. O Espírito está pronto para perdoar. A alma, ela quer entender, ela quer achar uma lógica. Ela quer, peraí, não é assim. Eu não vou agir por impulso. Não, eu não posso ficar pensando muito, eu tenho que agir logo. É assim que a alma faz, de um jeito ou de outro. Vamos para o terceiro. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Ele ouve.
Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Lembra que eu falei para você que a alma que fica sobre a influência da carne, ela tem, vamos dizer assim, 3 caminhos. Na verdade é um só. Mas João fala de 3 coisas: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. A alma, ela vai receber aquela palavra, mas ela vai começar a comparar situações e momentos, e a pressão da vida vai começar a vir sobre ela, e ela vai dizer: não, peraí, eu estou abrindo mão disso, eu estou abrindo mão daquilo, eu não sei se eu estou preparado para abrir mão, eu não estou preparado para viver uma vida de renúncia, eu não sei se eu estou preparado para a cruz. E então aquela palavra que poderia gerar bons frutos na vida daquela pessoa, ela não gera, porque os cuidados dessa vida a sufocam. Antes de ir para o último ponto aqui no verso 23, e talvez você já esteja aí pensando: peraí, eu estou tentando me achar diante disso tudo. Ou talvez você esteja dizendo assim: peraí, tá, a minha alma ela é atrevida, ela tenta pegar a palavra, ela tenta assumir um lugar, mas a minha alma não está preparada. Então, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Aí eu quero que você vá comigo lá para o Salmo de número 1. O Salmo de número 1. Um salmo que você conhece. E vai ser bom o fato de você já conhecê-lo, porque isso vai ajudar na sua compreensão sobre isso. Acabei de falar, minha alma está atravessando, está querendo. Como é que eu faço para ativar o meu espírito, para que o meu espírito chegue na frente? Como eu faço isso? Antes de ler o Salmo 1, eu citei Romanos 7, a partir do verso 14, e Romanos 8. Principalmente em Romanos 8, em Romanos 7, Paulo fala de uma crise entre a alma e o espírito, sabe? Entre o espírito que está pronto, mas a carne que tende a fazer as coisas, a ceder às paixões. Só que no capítulo 8, no verso 1, ele diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. E a partir dali ele vai falar da carne e do Espírito, da inclinação da carne e da inclinação do Espírito. A alma está aqui e ela pode inclinar para o Espírito ou ela pode inclinar para a carne. A alma está aqui. Para onde ela vai inclinar? A alma, ela reconhece força. Ela vai se inclinar para aquele que é mais forte. Quem estiver mais forte, se for a carne, ela vai inclinar para a carne. Paulo diz que a inclinação da carne é morte. Mas se o espírito estiver forte, a alma vai inclinar para o espírito. E o espírito é vida e paz. Entende isso? Então, quem estiver mais forte, a sua alma vai inclinar. Para onde a sua alma tem inclinado? O que está mais forte em você? Os desejos carnais ou os desejos espirituais? O que está mais forte em você? Responde para você agora. Responde. Quem você alimenta mais? Como você alimenta a carne? Com coisas carnais. Como você alimenta o espírito? Com coisas espirituais. Paulo, em Colossenses capítulo 3, ele diz assim, nós já vamos lá para Salmos. Segura um pouquinho, para o Salmo 1. Em Colossenses capítulo 3, a partir do verso 1, Paulo fala sobre pensar as coisas do alto. Paulo fala de buscar as coisas do alto. O próprio Jesus, em Mateus 6, ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Você sabe o que buscar. Você sabe o que fazer. Você sabe o que é espiritual. Nós falamos de práticas espirituais. Vou citar algumas aqui para você. A meditação na palavra. É o que a gente vai falar daqui a pouquinho. A meditação na palavra. E a partir do momento em que eu medito na palavra e me edifico, vem a segunda coisa, que é a confissão da palavra. A palavra, ela vai entrando na minha vida e eu vou me alimentando dela e eu começo a confessar essa verdade. A palavra se torna como um caminho sendo construído. Toda vez que eu confesso a palavra, sabe, é como se ela fosse uma estrada de chão, mas aí ela vai sendo pavimentada.
Imagine uma estrada de chão esburacada à noite, no escuro. Quando eu começo a ler, a meditar na palavra e a confessar a palavra, o salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Primeira coisa, é gerado luz. Depois eu continuo confessando a palavra, então aquela buraqueira vai se transformando em um terreno, sabe, liso. Como a gente fala aí, um tapete, sabe, onde eu posso trafegar com tranquilidade. É isso que a palavra começa a fazer em nós, quando nós começamos não só a meditar, mas a confessar a palavra. A oração em línguas, pastor Fábio ministrou no domingo passado sobre a oração em línguas. Fique no seu quarto orando em línguas, sabe, por algum tempo, esteja lá, talvez todos os dias 15 minutos, meia hora, 1 hora, todos os dias 1 hora, 2 horas, 3 horas, você vai orando em línguas e você vai ver o efeito que isso vai fazer na sua vida. Amém? A adoração, lá no seu lugar de intimidade, adore ao Senhor. O louvor, canções, exalte o nome dEle. Jejum, enfim, todas essas práticas espirituais, elas fortalecem o seu espírito. Elas fortalecem o seu espírito. Então a sua alma vai reconhecer a força do Espírito. E antes que a sua alma se torne atrevida e queira pegar aquela palavra e queira fazer alguma coisa, ela vai aprender com o Espírito como reagir àquela palavra. Entende? É nesse ponto que eu quero chegar. Na sua alma, saber reagir àquela palavra que ela ouviu. Mas ela vai aprender. Como que ela vai aprender? Ela vai aprender com o seu Espírito. O seu Espírito vai ensinar a sua alma a administrar as coisas espirituais. Amém? Vamos para o Salmo 1. E eu quero concluir aqui com o Salmo 1. Vamos ler. O verso 1 diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O salmista está falando de 3 estágios. Ele está falando, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém, ele não para, ele não fixa no caminho dos pecadores, né? Nem se assenta. Entende que é um processo? Você começa a andar junto, daqui a pouco você para, começa a ouvir e começa a se contaminar com aqueles pensamentos e depois você senta aceitando aqueles pensamentos. É assim que acontece. É assim que acontece com os ímpios. Antes, tem o seu prazer, esse aqui é você. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Esse aqui é você, em nome de Jesus. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. Se a nossa alma, ela se envolvia no conselho dos ímpios, o nosso espírito, ele não quer se envolver com o conselho dos ímpios. O seu espírito rejeita tudo aquilo que não é espiritual. O seu espírito rejeita tudo aquilo que é caído, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é caído, ele rejeita o seu espírito. Então o homem espiritual, ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Vou te dar aqui um exercício rápido. O meu tempo já está bem aqui para frente, mas deixa eu te dar um exercício rápido para você entender. Imagine você pegar um texto. Esses dias eu li o capítulo 3, o capítulo 4 de Ruth, onde Ruth é aconselhada pela sua sogra, Noemi, ela vai se encontrar com Boaz. E lá, Noemi dá toda a instrução do que Ruth deveria fazer. E a Ruth ficou deitada aos pés de Boaz. Ela ficou deitada, literalmente, aos pés de Boaz, até que ele a percebesse. E a palavra pés ali, ela é repetida várias vezes. Então aquela palavra que foi repetida, ela ficou no meu espírito. E eu passei o dia inteiro, lembrando daquela palavra, por causa da conexão que eu fiz com uma palavrinha que estava lá, os pés. E eu até cantava, vinha na mente a música da pastora Valéria, como Ruth aos pés de Boaz, uma noite inteira, quero ficar aos teus pés também, Senhor. E eu ficava falando isso, Senhor, como Ruth aos pés de Boaz, uma noite inteira eu quero ficar aos teus pés. Quando Boaz levanta, o texto ficou gravado no meu coração, porque eu passei o dia inteiro pensando nos pés e na consequência daquilo. Quando Boaz levanta e vê Ruth ali, ele começa a ministrar na vida dela.
E ele diz: eu quero ser o seu remidor, eu vou remir a sua vida. E ali, sabe, começa um processo muito lindo. Ruth representa a igreja, Boaz representa Jesus, enfim. Você vai entender por que eu estou dizendo isso. Eu criei uma conexão com aquele texto ficou dentro de mim, todo o contexto, por causa de uma palavra. Olha o que ele diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor, na sua lei ele medita de dia e de noite. Não é que você tem que ficar com a Bíblia de dia e de noite o tempo inteiro, mas é quando você pega algo nas Escrituras e faz uma conexão com o teu espírito, e de dia e de noite você relembra daquela palavra e fica pensando nela e meditando. E fica pensando, meditando nela o dia inteiro. E talvez isso vai à noite, isso vai dias. Eu já estou com essa palavra há alguns dias no meu espírito. Mas ele continua: pois será, olha o resultado disso. Olha o resultado disso. Será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Se nós agirmos assim, se o nosso espírito estiver fortalecido, a nossa alma vai se inclinar para Ele. E tendo a nossa alma se inclinado para Ele, nós vamos ser como a nossa alma, ela vai estar bebendo de águas. Como uma árvore plantada junto a ribeiros, será a nossa alma, bebendo e sendo fortalecida dia após dia. Você precisa levar a sua alma, através do Espírito, a meditar na palavra, a ler a palavra, a buscar a palavra, a ter essa conexão com a palavra. Então a sua alma, ela vai começar a produzir frutos. Melhor, antes disso, ele fala que as suas folhas, a qual dá o seu fruto na estação própria, é isso mesmo, primeiro são os frutos, ela começa a gerar fruto. Em cada estação, na estação própria, na estação de frutificar, ela vai dar. Então ela vai ser uma árvore frutífera. Mas não só isso. Perdão. O que mais me chama a atenção é que as folhas não caem. Isso é incomum, porque as folhas têm que cair. As folhas têm que cair. Mudou a estação, então as coisas mudam. As folhas, às vezes, têm que cair. Mas ele está dizendo que se essa árvore for plantada junto a esses ribeiros, ela não vai cair. Suas folhas não vão cair. Essas folhas falam de um lugar em Deus. Essas folhas falam de convicção, de fé, de um lugar onde, independente das circunstâncias, você continua crendo. Esse é um lugar de maturidade, e é nesse lugar aqui que Deus quer nos levar. Um lugar onde o seu espírito ministra a sua alma, levando a sua alma à maturidade. Agora não vai ser mais os seus sentimentos, suas emoções que te controlam. Sabe aquela pessoa: nossa, quando eu vi, eu falei, quando eu vi, eu fiz. Ou aquela pessoa que está cheia de obras inacabadas, ela nunca consegue fazer nada, ela fica calculando tanto que nunca rompe. Sabe, ela tem N sonhos na cabeça dela, mas nunca rompe nenhum sonho. É chamada talvez pela família de sonhador. Olha lá o sonhador. Mas não há uma ação prática. Quando nós vivemos no Espírito, nós somos direcionados pelo Espírito. Lá em Gálatas, Paulo fala, em Gálatas capítulo 5, verso 16, ele fala que nós somos guiados pelo Espírito. Aliás, ele fala que nós andamos no Espírito. No verso 18, ele fala que somos guiados pelo Espírito. No verso 25, ele fala que nós vivemos no Espírito. Verso 16, andamos no Espírito. Verso 18, somos guiados pelo Espírito. Verso 25, nós vivemos no Espírito. Andamos, somos guiados e vivemos no Espírito. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você essa noite. Esse é o lugar de maturidade. Quando o nosso espírito amadurecido, quando o nosso espírito que já está pronto, é fortalecido dia a dia pelas práticas espirituais, então ele começa a ministrar na nossa alma e a nossa alma começa a amadurecer. Então você vai ser aquele terreno, voltando lá para a parábola, aquele terreno que produziu 100, 60 e 30 vezes. Para cada semente, ele produziu tudo isso. É esse o lugar que Deus quer que cheguemos.
não um lugar de uma alegria temporal, não um lugar de não entender, não um lugar de ser sufocado pelas coisas dessa vida, mas um lugar onde nós produzimos frutos para Deus. Quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Fortaleça seu espírito. Fortaleça o seu espírito com práticas espirituais, meditação na palavra, confissão da palavra, o jejum, a oração em línguas, o louvor, a adoração. Ande com pessoas maduras, ande com pessoas experimentadas, ande com pessoas que conhecem e têm prazer na lei do Senhor. Ande com essas pessoas. Não ande apenas com pessoas que concordem com você, com o que você faz, com o que você pensa. Ande com pessoas que são experimentadas. Ande com pessoas que alcançaram um lugar em Deus e que são hoje um canal para edificar outras pessoas. Ande com essas. Ande com essas pessoas. Amém? E você será edificado. Quero liberar essa palavra sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar a vida do meu irmão agora. Senhor, que ele seja uma terra fértil, em nome de Jesus. Que ele possa produzir, como o Senhor Jesus falou, 30, 60, 100 vezes mais, em nome de Jesus. Que ele seja este homem, esta mulher aqui, Senhor, do Salmo 1, que medita na sua palavra de dia e de noite, que ouve a sua palavra e que tem tempo a sós com a palavra e que decide abrir mão de muita coisa e fica sozinho com a palavra, como crescimento, em busca da maturidade espiritual. E libera essa palavra sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.